O Rio de Janeiro vive um problema que não é novo, né? Mas a cada dia fica cada vez mais insustentável. Facções, milícias e também quadrilhas já não são mais apenas grupos armados, são empresas com fluxo de caixa, com contabilidade, postos de gasolina, transportes alternativos e até influência política. A gente vê o crime organizado no Brasil inserido na economia e na economia real. Assim como outras capitais brasileiras, não é apenas ali o Rio de Janeiro, mas a gente vê o quanto as capitais elas acabam expondo, né, e ficando à mercê exatamente deste crime organizado. O que acontece ali quando o Estado recua e a economia abre espaço ali para o crime exercer o seu papel. A gente vai falar mais sobre este tema no Strike de hoje com Igor Lucena, que também é economista e professor em Relações Internacionais. Igor, para a gente começar essa nossa conversa, em primeiro lugar, obrigada aqui pela sua presença, usando esse caso do Rio de Janeiro, mostrando esse colapso de segurança pública, e a gente vê ali que muitas vezes é fruto de uma gestão pública ineficaz. E também, não sei se podemos usar aqui o termo corrupta logo de cara ali para a gente falar, mas a gente vê isso muito inserido também no meio da corrupção. Quando o crime ele toma conta de territórios e passa a dominar estes setores da nossa economia, qual que é o impacto real para a sociedade? Paula, muito obrigado. É um prazer estar aqui no Strike. Olha, é um tema muito sensível, né? É um tema muito sensível, mas ele tem um impacto fundamental. Uhum. Eu acho que a gente está vivendo uma colombinização do que a gente viu na Colômbia na década de 70, 80, aonde o crime organizado entrou em serviços da economia, porque naquela época era muito mais difícil você mensurar, né? Numa economia não era digital, era analógica. Mas ela começou a tomar de conta dos setores do Estado, até que ponto você tinha membros do tráfico, né? Pablo Escobar foi isso, foi congressista, dominando a situação econômica no país. E aí você viu uma economia que começa a estagnar. Eu acho que o Brasil está vivendo um pouco disso. O Rio de Janeiro, eu acho que ele é o maior expoente disso. Mas outros exemplos são claros, né? Vou dar um exemplo aqui que é muito ruim, mas eu posso falar, o estado do meu Ceará, aonde você tem facções que mandam as pessoas saírem das casas que foram dadas pelo Estado em programas sociais e alugam essas casas. Então, você vê, ele cria uma espécie de hotel ou locações paralelas. O que isso gera na prática? Primeiro, você gera o desincentivo, porque tem setores econômicos que deixam de operar. Né? Setores de motéis, por exemplo, já começam a sentir radicalmente a falta de clientes à noite, principalmente por causa que ficou muito arriscado o setor. Né? Então você começa a ver baixas em vendas em setores. A gente assistiu recentemente setor financeiro, fundos de investimentos serem utilizados para lavagem de dinheiro, fintechs que não eram fintechs, e que isso não só quebra a imagem, a credibilidade do país, a credibilidade das pessoas, mas também engana pessoas. Eu tenho certeza que muitos investidores dos fundos que foram nessa última operação da Receita com a Polícia Federal não tinham nada a ver com isso, estavam com seu dinheiro aplicando, tendo rendimentos, mas infelizmente estavam sendo lavados com tráfico. Então, o grande ponto é, até que ponto nós, como sociedade, vamos permitir, porque se isso ocorre, é porque não há de fato, repressão sobre isso. Que isso impacte a vida das pessoas. Isso vai impactar empregos, isso impacta impostos que não são recolhidos. O setor de combustíveis aqui em São Paulo sofre com isso. O governador fala abertamente sobre isso, da queda de arrecadação com impostos de combustíveis. Então, a gente já está falando aqui abertamente, Paula, de impostos, de empregos. PIB não é mensurado na economia informal. Né? E aí o grande ponto é, qual é a raiz disso? É muito complicado a gente falar sobre a raiz disso. Recentemente eu vi que uma declaração que era um crime entende mais do Brasil do que o próprio Estado. Tem uma certa lógica em relação a isso. Porém, é importante dizer que lei demais é nenhuma lei, né? Tem uma frase célebre que diz isso. Nós temos aproximadamente 10 mil regulamentações federais. Países mais sérios têm 2.000, 1.800. E essas leis fazem com que as pessoas tenham brechas de não serem punidas. Então o grande problema é,
o crime está compensando, porque você não consegue botar a pessoa na cadeia e, de fato, ela cumprir a pena a ponto dela não delinquir novamente. Então, se você tem uma organização criminosa ou organizações criminosas capazes de fazer esse trecho, você está na organização, é preso, gera receita, passa um tempo, consegue sair, volta para o crime está mais organizado que o Estado. Exato. E aí, a gente vai medir isso como? Esse é o grande problema. A gente ainda não tem como medir efetivamente isso, mas o que eu vejo, e eu acho que é mais sintomático, é quando os investidores estrangeiros e os nacionais começam a pensar, eu vou investir num determinado setor, eu vou comprar um debênture de uma empresa que pode estar associada em um setor que o crime tem um market share, é muito difícil você falar isso. E aí nos remete à Colômbia e à Itália. Igor, muitos elementos interessantes, e depois eu vou até me aprofundar um pouco mais sobre essa visão do investidor no Brasil, mas só para a gente seguir aqui nessa linha de raciocínio, essa operação específica ali no Rio de Janeiro, ela está escancarando muito a falta de coordenação entre governo federal e governo estadual, né? E ali, o governador do Rio colocou que pediu ajuda para o governo federal teria negado, agora há uma grande repercussão, inclusive, com a mídia internacional, o governo federal tem que dar uma resposta, e a gente sabe que a segurança está muito atrelada também ali na questão eleitoral, né? O governo quer competir ano que vem, o presidente Lula já falou sobre isso, ele fala muito sobre que a economia impacta bastante o voto e a segurança pública também impacta bastante o voto. Nesse sentido, a situação que a gente está vendo ali no Rio de Janeiro, como um exemplo, né? A gente está falando até de outras capitais, você falou ali Fortaleza, isso hoje no Brasil é uma questão de segurança pública ou o governo em si, o Estado ali como um todo, deveria tratar este tema como um tema de defesa nacional? Eu acho que os dois, Paula, porque, primeiro, existe uma legislação, o deputado Danilo Fortes, que é do meu Ceará, para que ele coloca de uma maneira muito clara a tipificação dessas organizações em organizações terroristas. Sim. O governo federal critica isso, e eu gosto de dizer que temas filosóficos não podem ser decididos por governo. O que é terrorismo? Terrorismo é a mudança de um regime político por meio da violência. O que é que essas organizações estão fazendo? Elas estão usando da violência para mudar o regime econômico e dentro de locais, como são os morros, e até situações mais específicas, em bairros já até, elas mudam a política, elas definem quem entra, quem sai, quem administra aquela região. Então, de uma maneira clara, é violência para mudança política. Nós estamos tendo instituições que claramente são terroristas dentro do país. Se estão elegendo agora também representantes, isso é muito claro, em Câmara de Vereadores. Agora mesmo a gente teve algumas eleições suplementares que os prefeitos foram cassados porque tinham dinheiro de organizações criminosas que querem o quê? Com esse dinheiro da violência mudar a política. Então, o buraco é mais embaixo quando eu digo que há um terrorismo real no Brasil que quer subverter o Estado ao poder do crime. E nós não podemos deixar. Agora, e aí eu gosto de dizer o seguinte, a organização do Estado brasileiro, ela tem que ser efetiva para a população, não para o político de plantão. Né? Existe Jean-Jacques Rousseau, e eu gosto de falar, eu sou muito filosófico nesse ponto, Paula, porque o contrato social é uma obra que diz que a base de todo o Estado, que nós entregamos para o Estado os nossos direitos naturais, para que o Estado gere segurança, saúde, os direitos básicos. E não está entregando para o Brasil. E para mim, o que é básico? Os Estados brasileiros podem hoje prender, porque tem as polícias militares, polícias civis, mas não podem legislar sobre o direito penal. Está errado. E por que isso está errado? Porque o crime que ocorre em São Paulo é diferente do crime do Rio Grande do Sul, que é diferente do crime do Ceará. Lá a gente tem um novo cangaço, aqui a gente tem facções com fundos de investimento. Olha a discrepância do que está acontecendo. Então, se a gente continuar tratando o Brasil como uma grande unidade, que uma decisão de Brasília vai resolver todos os problemas, não vai. O Rio de Janeiro precisa de uma legislação até muito mais rigorosa para tomar de volta regiões que o Estado do Rio não chega.
Então, está na hora, de fato, da gente ter uns estados federados que deem a possibilidade disso. Até porque o investidor que vai vir para o Brasil, ele está olhando o Brasil como um todo. E isso é muito ruim. Se você der poderes para os estados para tomarem suas decisões e comandos, até os investidores vão decidir aonde melhor o seu capital vai ser alocado, onde é mais seguro, como, por exemplo, o Espírito Santo, que é um dos estados hoje que está avançando radicalmente nisso, do ponto de vista de segurança pública. Então, quando o investidor tem mais decisão, ele não vê só um Brasil, ele vê vários Brasis. E não há nada melhor, Paulo, do que a competição. Um Estado mostrando que é mais capaz de resolver o problema da violência, o outro vai seguir o exemplo, não vai ficar jogando um para o outro. Você trouxe aí o estado do Espírito Santo, né, em si. Vitória, acho que é um exemplo claro de que é possível virar o jogo. Há 30 anos ali a gente via a capital em si sendo ali dominada, né, pelo crime de contrabando e de bicheiros ali, e hoje a gente vê que o setor privado se uniu junto ao setor público, né, e acabou trazendo esse resultado. O que impede desse modelo ser replicado, por exemplo, em outros estados? Apesar de você falar, né, ali, acho que entendi muito bem, cada estado tem um crime ali, um comportamento, mas por que não replicar esse modelo aí, muitas vezes, não só Fortaleza, São Paulo, enfim, em outras capitais do setor privado, unindo ali junto com esse setor público para trazer essa mudança? Eu acho que precisa ter mais organização. Tá. E eu acho que quando a gente critica muito aqui o setor público, a gente tem que criticar também o setor privado. O setor privado tem organizações de federações de comércio, de indústria, de lojistas que têm recursos e têm capacidade. Agora, muitas vezes isso não está na agenda desses líderes que são eleitos pelos empresários e muitas vezes também não é colaborativo com os governos de plantão. Precisa haver essa colaboração, precisa haver esses investimentos, precisa haver incentivos. A economia e o ser humano, ele funciona como incentivos. Se o Estado brasileiro desse oportunidades para os jovens, como se diz na Constituição, a gente não teria tanto aliciamento. A falta de oportunidade, Paula, é que gera o aumento de soldados do crime, infelizmente isso no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a falta de interação entre o setor público e privado brasileiro, na maioria dos estados, é um fecha-portas. Muitas vezes uma desconfiança do Estado de que o setor privado só quer isenção de impostos, muitas vezes do setor privado que o Estado só quer taxar e não quer resolver o problema. Eu acho que precisa sim ter uma maior integração, mas não é fácil. Eu até falei do setor privado, desculpa só te interromper, porque claro. A gente vê o desafio que é, inclusive, para o setor privado competir na economia com o crime. Eu até falo, recentemente a gente estava falando aqui na BMC News, fiz um outro strike falando sobre a questão do crime organizado nos postos de gasolina, e fica muito claro, né, o posto ali que ele é administrado, vamos dizer assim, pelo PCC, ele tem uma competição desleal em relação ao preço de quem paga o imposto, porque ele ainda é sonegador de imposto. Ainda a gente tem um agravante muito forte nessa questão, que não basta ali o crime, né, atingir a gente na questão da segurança pública, tem essa competição desleal, inclusive com quem é o correto ali, paga ali o imposto de certa forma, e a sonegação também, que o Estado deixa de arrecadar. Nesse sentido, eu falei ali do papel até da iniciativa privada, porque a iniciativa privada, dependendo ali do setor, ela acaba sendo muito impactada negativamente. Igor, nesse sentido, né, quando a gente vê o crime, antigamente a gente pensava que ele estava mais inserido na economia informal, mas hoje fica muito claro, principalmente aqui no estado de São Paulo, que ele está inserido na economia formal também. Como enxergar, de fato, ali a perspectiva, né, de melhora nesse sentido? Quais políticas precisariam ser feitas para coibir esse tipo de crime inserido em vários setores da economia real? Paula, tem que ser implacável. Tá. Tem que ser implacável. Eu gosto de dizer que o Brasil é implacável, por exemplo, na justiça trabalhista. É verdade. Você faz um processo trabalhista, em dias, dependendo do caso, o empregador está com o bem bloqueado, está julgado. Por que a gente não tem agilidade da justiça trabalhista numa justiça criminal de alta periculosidade? Esse é o ponto.
Nós precisamos não só ter leis que avancem radicalmente contra esse crime, porque ele olha como ele é continuado. Ele sonega impostos, ele tem violência, ele crime como economia popular. Ele é um conjunto de situações que deforma a sociedade, né? Então, a gente precisaria ter não só uma legislação, mas que ela fosse de fato cumprida. A expropriação quase que de imediato. Eu sou uma pessoa liberal, mas eu acho que tem que ser uma expropriação radical desses bens e a venda. Porque imagine só, se você consegue tomar radicalmente esses postos de gasolina e já revendê-los para o mercado privado, olha como é o incentivo que você gera. Você gera até mesmo o setor privado a fiscalizar o seu próprio setor. Porque se eu digo, olha, se eu tenho uma legislação que o Estado vai tomar os bens do setor dos criminosos e revendê-los para que seja uma economia formal, até o setor privado entra nessa. Então, precisa ter um conjunto de legislação e incentivos que faça com que isso ocorra. E da mesma maneira, aí a apreensão de bens, a apreensão de dinheiro, tudo isso tem que estar ágil, mas tem que estar ágil, tão ágil quanto a justiça do trabalho. Então, eu acho que esse é o grande problema e talvez, pela questão de segurança dos juízes, até mesmo a gente voltar como foi na Itália, os juízes cegos, né? Que eram juízes que as pessoas não sabiam quem eram, que eram julgados de uma maneira até de outras regiões, de outros estados, mas eram rápidos, cumpriam rápidos. O Estado ou ele se torna mais rápido para resolver essa situação, ou a gente vai ver um avanço dessas situações. E o que é mais perigoso? Eu não acho improvável as organizações criminosas que nós temos hoje no Brasil, que operam nos Estados Unidos, começarem a se tornar alvos dos Estados Unidos, o que vai gerar um problema geopolítico para a gente. Se o governo americano analisar que PCC e Comando Vermelho são operações e outras que estão sendo um risco à segurança nacional americana, o risco não será só do Brasil, será do governo brasileiro como um todo. E eu acho que esse risco é real. E Trump já tem falado, né, batido bastante na tecla ali sobre a consideração ali dessas organizações serem consideradas como grupos terroristas, né? Eu tenho uma visão que é muito crítica de colegas da Marinha, da Aeronáutica, do Exército Brasileiro. Eu digo, por que é que o Brasil é tão reticente a ações militares e cooperação com os americanos no Brasil? E eles disseram, olha, é uma coisa que vem muito de antigamente, da época pré-militar, uma visão que o Brasil ainda não sabia também antes, quando estava no eixo. A costa brasileira não é hoje uma das poucas costas que não tem autorização para navios americanos fazerem passagens ou patrulhamentos, o que é um erro, porque eu acho que só melhoraria e tornaria mais difícil o tráfico de drogas. Só um ponto, mas o navio iraniano pode entrar. O navio iraniano pode entrar. Segundo ponto, o Paraguai acabou de fechar um acordo onde teremos treinamento do FBI e da CIA na tríplice fronteira para soldados paraguaios. A gente está vendo, então, um intercâmbio de tecnologia e informação, que obviamente vai existir, para o combate de drogas do Paraguai, que virou investment grade, Paulo. Então, por que é que nós não temos, independente, isso estou falando de governos passados também, não é governo só atual de esquerda, governos de direita, porque nós não entramos com um grande player, que é o governo americano, que tem interesse nesse combate, e nós também temos o interesse. Eu acho que a ajuda norte-americana é fundamental para isso, e que nós temos que parar de pensar nessa visão de soberania como se fosse algo abstrato, bandeira verde e amarela, e entender que soberania melhora na qualidade de vida da população. E para mim, qualidade de vida é andar na rua com meu filho. E como para qualquer brasileiro. E eu não tenho dúvidas que se nós tornarmos essas organizações criminosas e avançarmos com os Estados Unidos em trabalhos de forças de combate conjuntos de inteligência, aí sim, estaremos sim à frente do crime. Porque hoje o crime brasileiro está acima do Estado brasileiro em tecnologia e informação. Mas do governo americano não está. Igor, existe uma grande discussão, né? E, enfim, queria ouvir tua opinião. Exagero ou não a gente pensar, de repente, no Brasil ser ali considerado um narco-estado em formação? Eu acho que é um pouco demais. Tá. Eu acho que o narco-estado ele passa a ser quando leis efetivamente são aprovadas em favorecimento desses grupos, como foi na Colômbia. Eu acho que a gente não chegou nisso. Eu acho que ainda existe representantes públicos que são, sim, preocupados com isso, que estão batendo na tecla, que estão dizendo, que estão abertamente do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul a Roraima. Mas nós estamos virando. Por isso que eu digo,
A gente não pode ficar preso. A Argentina acabou de fechar, a Buric, a ministra, fechou um acordo com o FBI para o treinamento do crime na Argentina. Então, olha o que está acontecendo. Olha o que os nossos pares estão fazendo para combater o crime e nós estamos brigando entre ministro e governador. E eu não consigo ver o debate público brasileiro em favor do brasileiro, mas eu consigo ver as ações paraguaias e uruguaias a favor dos cidadãos daqueles países. Eu acho que está faltando essa reflexão. Nesse sentido, você trouxe o exemplo do Paraguai, você trouxe o exemplo aqui da Argentina. O Brasil, olhando para a América Latina e pensando em investimentos internacionais, o Brasil, ele dentro aqui da nossa América do Sul, principalmente, né, ali olhando entre os outros países, ainda ele é olhado e visto ali, atrai esse investidor estrangeiro. A gente pode perder, de repente, esse espaço ou esse apetite de um fluxo estrangeiro para o nosso país, já que a gente começa a olhar, inclusive, esses pares ou esses países que você citou ali, tendo uma mudança significativa, o quanto, de fato, a questão do crime organizado pode tirar esse apetite ao risco, o apetite de investimentos ali do fluxo estrangeiro para nós? Eu acho que ele tira de setores específicos. Eu acho que ele vai tirar de varejo, eu acho que ele vai tirar de setores de tecnologia, eu acho que ele vai tirar de setores onde o crime está mais presente, até mesmo o turismo, eu acho que eles tiram também. Eu acho que esse fluxo pode diminuir e ser redirecionado para a Argentina, para o nosso Uruguai, que está se tornando um hub de turismo, para o Paraguai. Agora, eu acho que alguns setores não conseguem por uma questão de terras, né? Por exemplo, as terras raras, o nióbio, essa parte de alta mineração vai continuar existindo, porque é geográfico e o setor criminal ainda não consegue ter uma grande infraestrutura que engane o Estado até de ter uma mineradora. Mas é um fator que vai diminuir, que vai nos deixar aquém do potencial de investimento direto estrangeiro que nós possamos ter. E eu sempre digo, nós temos aí, Paula, 7, 8 milhões, no máximo 10 milhões de turistas estrangeiros que vêm para o Brasil. É muito pouco. Muito pouco. Isso aí é o que, às vezes, um país como Espanha, Portugal tem em um mês. Né? Nessa questão da visão ali, talvez, do risco Brasil, né? Pensando nesse sentido, o setor em si os setores, né, ali estratégicos da economia que são hoje já envolvidos, seja combustível, transporte, próprio mercado financeiro, como um todo ali, alguns casos específicos, mas isso altera, de repente, principalmente essa visão agora. Pegando o gancho do Rio novamente, vamos voltar para o Rio de Janeiro, aquela imagem, inclusive, dos corpos ali, isso estampado nas páginas, né, dos jornais internacionais, dos sites internacionais. Isso pode, de alguma forma, trazer uma mudança num cálculo de risco, risco Brasil, ou por hora o mercado não está olhando para isso, não está fazendo preço? Não, eu acho que não está fazendo preço ainda, mas eu acho que vai fazer preço. E é interessante, eu acho que o mercado está um pouco lento, tanto no fiscal brasileiro quanto na parte de violência. Tem muita coisa a se olhar também, né? É difícil focar ali, né? Mas eu acho que faz preço, eu acho que torna mais difícil, torna mais caro e torna mais complexo para o investidor tomador de decisão fazer o IDE, né? Eu estou falando aqui Foreign Direct Investment, estou falando investimento de longo prazo, estou falando do cara criar uma fábrica, uma planta nova, aumentar. Quando a gente olha o ciclo do IDE passado, nos últimos 3, 4 anos, o novo IDE, o chamado Greenfield, está sendo cada vez menor. Por quê? Porque estão reinvestindo no Brasil companhias que já estão aqui há 50, 100 anos, 60 anos, estão ampliando fábricas, estão ampliando mercados consumidores que eles já não entravam. Essa visão do Mercosul com a Bolívia agora também é uma vantagem de novos mercados. Então, ok, mas o Greenfield, que é o novo, que é a empresa nova, não está. Muito pelo contrário, empresas estão fechando operações estrangeiras no Brasil. Setor de supermercados, a gente está vendo isso. Fechando isso e indo embora. Por quê? Porque a complexidade de criminalidade, de insegurança jurídica, torna difícil manter-se no Brasil. E é muito melhor ir para mercados como o México, que tem uma economia similar de tamanho, próximo aos Estados Unidos, ou dividir esse recurso em Colômbia, Paraguai, Uruguai e mercados mais simples, né? É um cálculo, cálculo de risco. Exatamente. Igor, quero continuar aqui o nosso tema, preciso para um rápido intervalo. Você que está acompanhando a nossa programação,
Continue com a gente, Strike volta já já. Estamos de volta no Strike, conversando com Igor Lucena. Igor, o crime, né? A gente tem falado aqui do crime organizado e até dessa inserção dele em vários setores da economia. Eu não gosto muito de usar talvez o termo o crime é eficiente, mas é difícil não falar sobre essa eficiência porque a gente vê ele fazendo ali, né, a roda econômica acontecendo. Mas nesse sentido, a gente poderia pensar que o crime só consegue ter essas margens porque o Estado é ineficiente? O Estado é extremamente ineficiente. Ele é eficiente em uma coisa, Paulo, ele é eficiente em cobrar impostos. Isso. Eu acho que se existir uma máquina tão bem feita da Receita Federal de cobrar impostos, ela existe e vai ficar mais eficiente ainda, com split payment, essas novas operações. Agora, na hora de destinar esses impostos, ele é ineficiente porque ele tem falsas premissas, né? A eficiência, ela existe quando as premissas são bem alocadas. Qual é a primeira premissa falsa? Uhum. Que quanto mais se arrecada, mais se deve gastar. Então, você tem despesas que são endereçadas à receita corrente líquida. Quanto mais você tem receita, mais tem que gastar em saúde e educação. Uhum. Então a conta nunca fecha e muitas vezes você tem que gastar em coisas que não são necessárias. Uhum. Por exemplo, em estados existem mais gastos em saúde do que educação, aí você tem que e vice-versa, e mesmo assim tem que gastar igual. Segundo, e eu sempre digo isso, nós não temos no Brasil um projeto de análise de gastos eficientes, né, o chamado Spending Review, que tem no Canadá, Estados Unidos, mas tem na Colômbia, tem na África do Sul, países que têm um índice de desenvolvimento social menor que o nosso. E o que é o Spending Review? Que é, para quem não está, nossos telespectadores, você tem uma comissão independente dentro dos ministérios, que ele pega, essa comissão analisa um programa que foi feito ano passado, ela diz, olha, o programa gastou 5 bilhões de reais, tinha que atender 600 mil pessoas, só atendeu 100 mil. Por que só atendeu 100 mil? Atendeu 100 mil por problemas logísticos, o público-alvo não estava certo, tal. Ele termina e diz, olha, foi gasto dinheiro, foi gasto muito mais por pessoa, nós recomendamos que esse programa seja descontinuado. Esse documento vai para o orçamento da União e aí retira-se esse orçamento e ele é realocado em um outro programa que a Spending Review diz, olha, foi super eficiente, vamos recomendar a manutenção desse programa. Isso não é feito. Uhum. Os programas sociais no Brasil, os programas de gasto são baseados no achismo das pessoas. Vou dar um exemplo. A taxa das blusinhas mostrou que não criou emprego, não tornou o varejo mais eficiente, o varejo vendeu muito menos do que imaginava, o Correios teve um rombo de 1 bilhão e nós vamos ter que pagar isso muito mais caro. Não teve análise nenhuma, foi da cabeça de alguém. Então, se você não consegue fazer isso, a ineficiência do Estado é altíssima. Se a ineficiência do Estado é altíssima, sempre vai ter dentro da lei o setor privado para ganhar dinheiro com a ineficiência, ou seja, setores públicos, setores que operam no setor privado, onde o setor público é ineficiente, saúde, educação, segurança, transporte. Quem trabalha nesses setores privadamente tem boa margem porque o setor público não dá um serviço de qualidade porque é ineficiente. O problema é que o crime descobriu isso e entendeu que pode fazer a mesma coisa sem estar dentro da lei. Porque tem brechas nessa lei? Porque eu até vou falar a questão do devedor contumaz aqui, um exemplo. Me chama muito a atenção a quantidade, né, ali de sonegação, vamos dizer ali, que o crime tem conseguido fazer contra o Estado. O Tesouro está deixando de arrecadar isso, né? E aí, por que a Receita Federal olha isso como um sonegador e não, de fato, como um criminoso? Primeiro, a lei. Realmente mudou agora a lei, Paulo. Agora a lei tem uma lei específica de que você torna crime a pessoa que constantemente paga e não paga, paga e não paga, paga e não paga, que há um padrão disso. Eu acho que isso foi um avanço. Mas o problema também é a criação de inúmeras empresas que não existem. Você tem uma lavagem e geração de créditos. Primeiro, o crime, ele se
utiliza da complexidade tributária. Então, são, às vezes, empresas que são criadas para gerar notas fiscais, gerar créditos fictícios e aí você conseguir gerar outras empresas. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a própria ineficiência do Estado em gerar regras tributárias, documentações acessórias e um conjunto de informações vindas do próprio Estado faz com que o crime se aproveite disso. Então, quanto mais complexo o Estado mais fácil o crime adentra dentro dessa complexidade. Porque se não fosse complexo, você tinha o setor privado eficientemente trabalhando e o crime não entrava. Então, de uma certa maneira, a gente não pode dizer que o Estado ele faz com que o crime prolifere. Tá. Mas a maneira não impede. Não impede. A maneira como ele é organizado, como ele é mal organizado, faz com que a pessoa consiga gerar essa operação criminosa. Nesse sentido, quem perde pode ser até o ajuste fiscal, que tanto o governo busca. O ajuste fiscal. Mas aí é um outro ponto, porque o ajuste fiscal nunca vai existir, porque o arcabouço sempre vai estar demandando mais dinheiro, Por conta da Constituição que está atrelada ali à receita, ao gasto? O arcabouço fiscal, ele sempre diz que você vai ter um mínimo de crescimento de 0,6, só que isso não para em pé, porque sempre que você tem um aumento de receita, você é obrigado a gastar com receita corrente líquida. Então, sempre vai ter a necessidade infinita de arrecadação de gastos. Mas a sociedade não deixa. O Congresso não está deixando aumentar mais impostos. Tanto é que a isenção de R$5.000, ninguém sabe como é que vai ser resolvida. E o pior, eu tenho uma dúvida muito grande que a compensação que está sendo colocada, que seria a taxação de dividendos e lucros, se vai fechar esse buraco. Eu não acho que vai. Eu acho que vai ter muita gente fazendo malabarismos tributários ou até mesmo deixando de operar em alguns setores que não vai fechar a conta. Por quê? Porque não foi feito conta. Você não tira da cabeça um projeto de isentar 5.000 pessoas em 2 semanas e acha que não vai ter consequências sobre isso. Porque o Estado tem uma visão que, ceteris paribus, tudo vai ficar igual. Tudo não vai ficar igual, já está todo mundo se movimentando. Então a conta que ele fez no passado não é a conta mais que vale hoje. Mas aí também a gente vai e volta para a questão, sempre eu falo aqui, até nos outros programas, a gente está discutindo um tema e a gente sempre cai no fiscal e que sempre não tem jeito, né? Não tem como. Mas aí a gente vê, principalmente ali, a necessidade de se arrecadar mais, porque a torneira ela está aberta também, né? A gente tem falado aqui sobre a questão, né, de não ter um corte efetivo, mas o governo ele está empenhado em buscar novas arrecadações. Nesse contexto, a gente tem um ano eleitoral ano que vem. A gente falou aqui do fiscal, eu vou fazer até um adendo dentro desse tema, mas só para tentar entender a sua opinião, qual é a chance, ou como você vê, apesar do Congresso não estar dando este espaço, mas qual é a chance do Brasil ver 2026 ser um ano que continuará sendo essa ânsia de mais arrecadação por parte do governo por conta do interesse eleitoral? Eu acho que vai ser-lo, já tem pessoas falando em aumento de Bolsa Família, agora a gente teve o Vale Gás, né? E aí é um problema venezuelânico, porque quanto mais benefício você dá, mais difícil de tirá-los e mais custo isso vai ter. Né? Eu não estou dizendo que a gente vai virar a Venezuela, não, mas foi um caminho que eles optaram. Obviamente a gente tem economia de mercado sólida, isso não vai ocorrer. Agora, vai sim ter uma necessidade de aumento de gastos. Eu não acho que esse aumento de gastos vai ocorrer. Eu acho que o Congresso vai segurar, porque não tem muito o que pressionar mais. Não acho que vão entrar de novo no IOF. Eu acho que vai ter a economia brasileira vai estar diminuindo. A gente está com um alto endividamento, continuamos a 15% de taxa de juros, e eu acho que o Congresso não está disposto a aumentar imposto em período eleitoral. Cada deputado e senador está preocupado também com a sua própria eleição e não quer ficar carimbado como um taxador de impostos. Mas então, aí não impacta também o voto dele? Por exemplo, o imposto de renda. Tudo bem que é uma pauta ali, enfim, né? Mas ninguém ia ter coragem de votar contra, porque também vai ter eleição para os deputados. Eu acho que esse é o único que pode ter um aumento que tá no Senado. Esse é o único. Mais que isso não tem. Só que esse é o problema, Paula. Esse não resolve o problema. Resolve o problema de um gasto novo criado. O buraco, ele continua. E ele continua ainda maior. Então, eu acho que tirando esse do imposto de renda de R$5.000, não há mais
nem benesse que o governo queira fazer, vai aumentar para quebrar 7 mil, vai querer dar um outro benefício, ninguém vai querer avançar sobre isso. E aí, nós vamos entrar na chamada curva clássica econômica. Quanto mais você tributa, menor o incentivo para a atividade econômica. Então, se você tem uma economia que cada dia que passa está mais tributada, cada dia que passa tem mais desincentivos ao investimento, e cada dia que passa o Tesouro Direto tem o seu IPCA mais 7, mais 8, cada dia que passa é menos interesse em investir. E aí, resultado na ponta, cai a arrecadação. Cai a arrecadação, o governo vai ter que cortar, não vai poder aumentar mais o imposto. Então, de fato, nós estamos caminhando para uma situação muito, muito complicada do ponto de vista de sustentabilidade fiscal de longo prazo. Igor, voltando para o nosso tema, até porque acabamos indo ali um pouco para o fiscal, mas voltando para a questão do impacto, né, até do crime na economia como um todo, a presença desse dinheiro ilícito, né, vamos dizer ali, dentro do sistema formal, seja via lavagem, seja via corrupção, a gente sabe, e inclusive, que esse dinheiro ele acaba circulando até rápido, né, na economia ali como um todo, né, e vai dominando aí esses setores como, seja ele, gasolina, enfim, a gente tem falado aqui de alguns, entre outros. O que esse desequilíbrio, talvez, dessa eficiência, até mesmo da mensuração ali que a gente estava falando, do governo conseguir mensurar a eficiência do gasto dele ou não, mas trazendo esse desequilíbrio da eficiência do governo em estar em cima, tentando coibir isso, isso pode, né, e a gente vai vendo ali um risco de corroer cada vez mais esse sistema econômico brasileiro? Eu acho que ele não só corrói, Paula, mas ele gera também mais ineficiência. A gente falou um pouco sobre produtividade. Por quê? Porque o que o Estado vai querer fazer? Vai querer regular. Isso. Então, a gente falou muito que esse dinheiro também do crime rodou muito no setor financeiro pelas big techs, pelos fundos. O que o Estado vai querer fazer? Aumentar o grau de rigor na criação de fundos de investimento, o que tornará os investimentos mais caros. As fintechs, que são conhecidas por serem o quê? Ágeis. Abrir o celular, abrir uma conta, estou com minha conta digital, inclusão financeira, vão criar novos regulamentos de big techs para compliance, tornando-as mais próximas de bancos. Vai tornar mais difícil, vão rejeitar contas, assim sucessivamente. Então, a ineficiência do Estado em fazer um combate real e, de fato, eliminar essas organizações criminosas vai tornar o seguinte, vai fazer com que ele tenha uma outra vontade, que seja o seguinte, tornar o setor privado mais complexo, mais difícil, mais regulado. E aí, torna mais ineficiente, fazendo com que sejam necessários contratação de gente, empresas especializadas. Aí o que acontece? O crime gera um Estado mais difícil para os empreendedores, não só pela sua atividade, mas pela sua autorregulação dentro do Estado. O crime organizado, ele virou um player econômico? Daria para a gente pensar nesse sentido? Ele já é um player econômico. Ele não deveria ser-lo. Ele deveria estar à margem e ele deveria ser algo... Na fórmula econômica tem o chamado erro, né? Sempre a gente diz, tudo que a gente não tem dentro da fórmula econômica coloca dentro de um erro. Só que ele não está mais no erro, ele está dentro de uma variável clara, econômica, que está influenciando a vida de todas as pessoas. Com impacto no PIB. Com impacto no PIB. O grande ponto é que até qual vai ser a mensuração desse impacto no PIB daqui para frente, quando a gente olha nas prefeituras, nos contratos públicos, no setor econômico direto, no varejo e dentro do mercado financeiro. Acho que isso vai começar a se tornar muito difícil e competitivo. Países que deixaram, né, talvez essa economia paralela crescer demais aí, acabaram entrando numa espiral de desorganização fiscal. Você citou Colômbia, enfim, a gente tem outros aqui exemplos. Corremos esse risco? Eu acho que a gente corre esse risco. Eu acho que o risco geopolítico mais perigoso que o Brasil tem não é guerras, não é a Venezuela aqui do lado. É o risco de nós termos o Estado brasileiro, e quando eu digo Estado, eu falo o mercado financeiro, eu falo setor produtivo, eu falo parte considerável dos nossos representantes públicos no bolso do crime ou orientados para o crime. E eu acho que isso é um risco altíssimo e que se nós não levarmos isso a sério e cortarmos agora, nós teremos... nem um voo de galinha mais vai ser possível ser feito no Brasil, porque isso vai ser impeditivo. E aí a gente volta para o ponto dos investimentos. Você fala nem o risco, nem o voo de galinha. O voo de galinha é muito relacionado
ao Brasil ter esses momentos, né, de surfar ali o boom ou esse otimismo, principalmente por conta de fluxo internacional e o cenário internacional. E aí impactaria nesse sentido. Exato. Se a gente entrar num estado onde o crime e essas organizações que podem, ao meu ver, já são consideradas organizações terroristas, dominam a organização política e econômica, a gente não vai ter mais fundos de investimento aplicando em bolsa, em títulos brasileiros, a gente vai ter sell-off, e aí automaticamente a diminuição radical de entrada vai prejudicar a balança comercial e prejudica radicalmente o quê? Prejudica o voo de galinha, que são investimentos que chegariam para crescer. As empresas simplesmente parariam seus investimentos e deixariam no mínimo possível, porque há uma compliance muito grande dos fundos e dos investidores que tipo de países eles estão investindo. Então, eu acho que esse é um risco extremamente forte e que eu não diria que a gente está brincando, mas eu acho que nós não temos as armas hoje necessárias para combater a criminalidade no setor econômico como deveríamos. Até perguntei sobre o impacto disso no PIB, né? Tentando entender ali um pouco. A pergunta talvez é até forte ali, mas a pergunta que fica: quem que está governando o Brasil de forma real? Você acha que a gente corre o risco de ver aí o crime sobressaindo, de fato, ali a própria governabilidade, enfim, do governo, do Estado como um todo, ou um exagero pensar dessa forma? Eu não acho um exagero, e eu não quero ser aqui a boca da tragédia, mas já existem prefeituras dominadas pelo crime. Já existem relatos claros de prefeitos que foram eleitos pelo crime e muitas vezes sem saber. Porque financia as próprias campanhas também, muitos prefeitos receberam financiamento sem saber que eram dos criminosos e que depois tentaram se livrar e ficam na seguinte situação. Ao denunciar para o Ministério Público, seriam prejudicados pela lei e ao tentar escapar seriam assassinados até. Então nós temos hoje prefeituras que são dominadas pelo crime. Nós não temos hoje estados e nem a União. Mas olha, se você domina uma quantidade grande de prefeituras, você domina o estado. Então esse é o problema. Até que ponto pequenas prefeituras vão ser dominadas pelo crime ao ponto de influenciar eleições estaduais? E nós estamos caminhando nesse caminho perigosamente. Por isso que eu digo que ou a gente muda radicalmente a legislação penal e dá mais poder para os estados coibirem isso, ou, de fato, o Brasil vai ficar um país... Aí sim, ficaremos um país ingovernável. A gente está vendo depois, né, ali de toda essa repercussão, principalmente em relação ao Rio, voltar a discutir a questão da PEC da segurança, né? Tava ali na gaveta, enfim. E no Brasil é engraçado, né, as coisas como elas acontecem. O tema tá quente, aí Brasília traz ali a discussão e aí o tema esfria. Só uma comparação, mas foi assim, na hora das sanções, vamos votar a questão da anistia, aí esquece ali um pouco, passa, não vota mais. De uma certa forma, tô citando aqui um exemplo, né, mas o tema quente faz muitas vezes ali Brasília dar uma resposta à sociedade. Muitas vezes ela não anda e não vai adiante. Sobre essa questão da PEC agora, da segurança, qual a chance que você vê de fato do projeto ali andar e a gente conseguir colher ali até mesmo uma política mais eficiente nesse sentido de combate ao crime organizado? Eu não acho que ela anda do jeito que está hoje, porque há uma resistência muito grande dos estados. Os estados veem uma perca de poder e de decisão deles dentro dessa PEC. Ela pode ser alterada, claro. Mas eu acho que uma PEC da segurança, ao meu ponto de vista, tem que ser uma PEC que dê legitimação penal para os estados. Porque muito melhor do que a população cobrar as pessoas em Brasília, seria a população cobrar os seus representantes estaduais, seus deputados estaduais, seu governador, por mudanças em leis mais duras, e que elas tenham uma característica específica dentro do seu próprio estado para combater o seu crime. Eu acho que, mais uma vez, a lei essa PEC peca por tentar colocar tudo num bolo só, como se fossem resolver todos os problemas. E aí eu acho que os governadores, de fato, têm razão. Oi, Igor, aí a gente volta para a questão do papel das instituições. Estou falando muito do legislativo, né, nesse sentido, enfim, de criar ali leis e votar isso. Mas e o papel do judiciário para
para essa situação específica, né? Ali, muitas vezes a gente viu até mesmo o próprio judiciário, em alguns momentos, não permitindo operações acontecer no Rio de Janeiro, seja ela ali, foi na época, até me lembro muito bem, ali na época da pandemia, não podia, o judiciário proibiu ali de se fazer operações para coibir o crime nessa época. Como que você enxerga o papel ali institucional, inclusive, do judiciário nesse tema? Do meu ponto de vista, Val, são duas situações. A primeira, muitos juízes reclamam que a lei é mal feita, e existem sim leis mal feitas, e dizem, olha, a lei diz que eu tenho que soltar um determinado criminoso por causa de atenuantes ou não, e eu não tenho opção, eu tenho que soltá-lo. Eu entendo isso. Significa o quê? Que tem que ter leis mais duras. Até mesmo agora estão querendo retirar aquela audiência de custódia, eu acho extremamente certo isso. Agora, o judiciário, sim, está se envolvendo demais em legislações que não existem, e eu tenho uma visão muito clara. Se um governo não vota uma determinada lei, seja ela questão de casamentos homoafetivos, racismo, ou até mesmo criminal, é porque não há maturidade suficiente dentro do parlamento para votá-la. A não votação é um ato político, não uma inépcia ou uma incapacidade. E o judiciário vê isso de uma maneira errada. O judiciário diz, vocês teriam que ter votado. Não! Quem decide quando votar são os representantes do povo. O judiciário, ao se insurgir por querer decidir atos, porque o legislativo não vota, está usurpando o ato do legislativo. Ninguém faz isso no mundo. O legislativo, o judiciário acha, sem votos, que suas decisões são virtuosas por si só. E não são. A gente está vendo que não são. O maior exemplo disso foi quando o judiciário passou a cláusula de barreira. O legislativo passou a cláusula de barreira, o judiciário viu inconstitucionalidade e depois disse, não, nós estávamos errados, estava tudo ok mesmo. Ora, a gente prejudicou quantas eleições, quantas organizações políticas por causa de uma boa vontade do judiciário. Então, eu acho que o judiciário tem que se ater à sua função específica constitucional e não está se atendo em diversas instâncias. Ô Igor, nesse tema, na prática ali, né, até onde o Brasil ele poderia ir sem ferir o Pacto Federativo, não só pensando nessa PEC em si como um todo, mas pensando no tema ali, e olhando até mesmo, né, nesse ponto ali que você traz do Supremo sendo talvez parte ali dessa solução ou não, enfim, né, mas tentando entender um pouco mais até onde o papel das instituições eles podem estar nessa pauta de combate, seja ele de defesa, né, como eu coloquei aqui, defesa do Estado ou de segurança pública? Primeiro, eu acho que as instituições têm que abrir os olhos para as coisas como elas são. Eu acho que as instituições hoje não veem a gravidade do que acontece no Brasil. Né? Então, é como eu disse isso. A gente está vendo uma guerra que não é nova. Que não é nova, mas é uma guerra interna com organizações criminosas e terroristas que adentraram o seio do Estado brasileiro, que o Estado não tem armas, tecnologia nem inteligência para resolvê-los. Então, primeiro passo seria as instituições colocarem isso para dentro, entenderem isso, trazerem soluções que dão mais poder para as instituições fazerem isso e, mais que tudo, trazer agentes de fora. Eu repito aqui, o governo americano é o mais interessado e o mais capaz de ajudar o Brasil nesse momento. Muito mais do que baixar tarifas. Então, ou a gente muda a nossa mentalidade e pensamento, ou a gente vai assim, sucumbir ao narco-estado, porque cada dia que passa eles avançam e os nossos ministros ficam batendo cabeça. E é como eu disse, Paula, o contrato social de nós brasileiros não é para a gente estar aqui pagando imposto e esperar vir do céu. O contrato social é que nós estamos pagando impostos para as decisões de Brasília e dos estados resolverem os problemas. Se não, cai fora, sai do governo, vai viver tua vida, outra pessoa vai entrar. Ou o Brasil retoma o contrato social original do livro clássico, como as grandes nações têm, ou a gente vai sucumbir a quem tem um poder maior. E quem está mostrando um poder maior hoje, infelizmente, é o crime, não o Estado. Quero agradecer, Igor. Tema muito bom, rico aqui. Obrigada pela sua presença. Quero agradecer também a sua audiência. Obrigada pela companhia. Continue aqui acompanhando a programação da BMC News. O Strike volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.